Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Brasil e Estados Unidos avançam na vacinação contra a Covid-19. Nos dois países, a população imunizada contra a doença chega a 58%, de acordo com os dados das agências oficiais dos Estados Unidos e do Brasil. Na comparação mundial, os Estados Unidos estavam entre os 3 países com maior cobertura vacinal até o final de junho. Depois disso, começaram a ser ultrapassados. Hoje, estão abaixo de mais de 20 nações no ranking mundial. Portugal e Chile, por exemplo, têm mais de 80% da população com esquema vacinal completo. Mas há países cujos indicadores estão abaixo de 2%, como Nigéria e Etiópia. É o retrato da disparidade na vacinação contra a Covid-19. A vice-diretora da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirma que é crucial que todos os países consigam expandir sua cobertura vacinal. Se você não tiver uma maior cobertura vacinal em todos os países do mundo, não adianta você estar com 50%, 60% da sua população vacinada. Claro que adianta porque diminui a hospitalização, mas não, você ainda vai ter surtos porque as variantes estão aí, você tem agora a variante Delta na imensa maioria dos países, já é mais transmissível e tudo mais. Então é uma questão de interesse individual de cada país, de que todos os países subam a sua cobertura vacinal, e é um interesse moral e ético de saúde pública. Nenhum país vai conseguir controlar essa fase aguda dessa pandemia se a gente não tiver a maior cobertura vacinal em todos os países. Um levantamento do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, encomendado pela Pfizer, concluiu que 75% das pessoas sentem muita segurança com o avanço da vacinação contra a Covid-19. O estudo revelou também qual é a sensação das pessoas no momento em que aumenta o número de imunizados contra a doença. O sentimento é de esperança para 29% dos entrevistados, otimismo para 24% e alívio para 16%. Ou seja, para 69% dos entrevistados, o sentimento é positivo em relação à vacina. Mesmo com tanta contra-informação, mesmo com tanto desincentivo à vacinação, às vezes vindo de profissionais da saúde, de políticos importantes, a população continuou aderindo à vacinação. Diferente de outros países, onde esse impacto, a coberturas, tem dificuldade de ultrapassar a barreira lá dos 60%, 70%, países que começaram a vacinar muito antes que nós, vacinaram maciçamente a população lá em fevereiro, março, e hoje não ultrapassam a barreira dos 60%, 70% da população vacinada. Demoramos para começar, mas agora a gente avança e certamente vamos terminar o ano como um dos países que mais vacinou parcela significante da sua população, fruto de um programa de vacinação de tradição e na confiança que o brasileiro tem nas vacinas. Esse é um grande legado que a gente aprendeu da pandemia. Neste episódio do Item Mais, eu converso com a epidemiologista Carla Domingues. Ela é ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunizações. Doutora Carla Domingues, sempre um prazer conversar com a senhora e trazer uma visão mais ampla sobre a vacinação contra a Covid-19 no nosso país. Bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez estar conversando com vocês. Doutora Carla, a gente trouxe aqui no início do episódio uma associação do avanço da vacinação no Brasil com o avanço da vacinação nos Estados Unidos. Queria a sua visão com relação ao andamento da nossa campanha por aqui. Temos o que comemorar? Estamos, de fato, avançando na imunização da população contra a Covid-19? Estamos dentro do programado, digamos assim? Se nós olharmos para o passado, no início da vacinação em janeiro, nós avançamos muito, Começamos com uma vacinação com escassez de vacinas, de uma forma desorganizada, cada estado e município definindo a sua política de vacinação, não tendo um segmento do Plano Nacional de Vacinação. No entanto, agora, a partir do segundo semestre, vimos um andamento completamente diferente, Os estados e municípios se organizando no processo de buscar uma unanimidade nacional, a população entendendo a importância da vacinação e comparecendo para ser vacinada, Então, é aquela hesitação de que se acreditava que muitas pessoas não iriam se vacinar, isso não se comprovou. A população brasileira acredita na vacina, está vindo ser vacinada e nós estamos atingindo hoje essa meta. Um pouco atrasada, mas importante é que cada vez mais estamos tendo a nossa população devidamente vacinada. A senhora fala, doutora, a população acredita na vacina contra a Covid-19, mas ainda há uma parcela da população que se recusa a tomar o imunizante
imunizante. Isso representa algum obstáculo para o sucesso da campanha de vacinação por aqui? Isso é um ponto fundamental, né? A população precisa entender que o ato de vacinação no momento de pandemia, nesse momento crucial que nós estamos vivendo, não é um ato individual, é um ato coletivo, né? Nós, quando nos vacinamos, nós estamos protegendo não só a nossa saúde, mas também dos nossos filhos que não podem ser vacinados porque não estão no momento de serem vacinados, porque a vacina não está disponível para ele. Estamos protegendo os nossos amigos e conhecidos que têm um problema de saúde grave, como um câncer, que tem que fazer um transplante de medula, né, tem uma doença grave que não podem ser vacinados. Nós temos que proteger também os nossos pais, que apesar de serem vacinados, eles ainda podem adquirir a doença. Então, é isso que a gente tem que entender, que a nossa vacinação é um ato de amor e principalmente que nós só vamos voltar ao normal se nós tivermos uma elevada cobertura vacinal, acima de 80% com as 2 doses. Então, para isso, precisamos da adesão de todos. A senhora traz esse percentual, 80% da população completamente imunizada. Mas o atual nível de cobertura que temos, em torno de quase 60%, é suficiente para dizer que a população brasileira está protegida? É o momento certo para, por exemplo, estarmos flexibilizando as atividades como um todo, falarmos em eventos como, por exemplo, festa de Réveillon, Carnaval? É o momento para isso? Nós temos que entender que essa é uma média nacional, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a cidade de São Paulo já está com a cobertura acima de 70%, mas temos estados e municípios que estão com a cobertura em torno de 30% para a segunda dose. Nós temos um país continental, então, de novo, nós temos que buscar atingir elevadas coberturas de forma homogênea nos 5.570 municípios brasileiros, porque senão nós vamos criar condições de, naquelas localidades que estão com baixas coberturas vacinais, terem a possibilidade de surgir novas variantes, e nós temos surtos, como estamos vendo agora na Europa e nos Estados Unidos. Então, é o momento de acelerarmos a vacinação nesses municípios, mas principalmente nós não podemos abrir mão das medidas não farmacológicas, né? Aquelas medidas de manter o distanciamento social, né? E principalmente da utilização de máscaras. Entendo que neste momento que nós estamos diminuindo a incidência da doença, que nós podemos retomar, né, as festas, nós podemos retornar à ida de locais com grande aglomeração, mas nós precisamos ter ainda o cuidado, né, de só frequentar esses locais nas pessoas que estiverem devidamente vacinadas com as 2 doses, que ainda continuemos utilizando as máscaras. Caso contrário, nós vamos ter condições de voltar a ter surtos no nosso país num momento crucial, que é que nós estamos falando do Natal, do Ano Novo, nas festas de Carnaval, que a gente tanto quer que volte a acontecer. Mas para que a gente possa ter esses eventos, né, com grandes aglomerações, com milhões de pessoas, nós precisamos ter uma elevada cobertura vacinal de forma homogênea em todo o país. Corremos o risco de um cenário semelhante ao que a Europa está vivendo nesse momento, doutora? Quando nós olhamos o desenrolar dessa epidemia, né, dessa pandemia, o que a gente vê? Nós estamos com uma defasagem de tempo de 3 meses do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós temos que pegar e olhar as lições aprendidas desse país e não cometer os mesmos erros. O que eles fizeram? Quando eles chegaram a uma cobertura de 50%, flexibilizaram totalmente as medidas de controle e, principalmente, a população achou que a situação já estava controlada e parou de procurar a vacinação. Nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós temos que continuar vacinando e, principalmente, acelerar a vacinação nesse momento. Nós temos que fazer com que esse grupo de pessoas que ainda não retornaram para tomar a segunda dose e, principalmente, aí em torno de 15% que sequer tomou a primeira dose, que compareça ao serviço de saúde. Ainda temos um dever de casa muito grande, que agora começamos a fazer a terceira dose, a dose de reforço. Começamos na população idosa, nas pessoas imunossuprimidas, nos profissionais de saúde, e agora foi liberado para toda a população acima de 18 anos. Então, enquanto nós não tivermos esse avanço na vacinação, nós não podemos abrir mão de todas as medidas de controle. Dose de reforço, doutora, nesse momento, é o momento certo? Foi algo prematuro por parte do governo? Qual que é a sua avaliação? Não, é o momento certo, né? Nós estamos falando de proteger as pessoas a partir de um período que, quando já está claro que há uma diminuição da proteção da imunidade. Então, já vimos isso concretamente na população idosa, né, que inclusive com aumento de casos e óbitos nessa população. Então, nós temos que sim nos preparar para que quando as pessoas estiverem com 6 meses, e agora foi definido com 5, né, que elas devem retornar ao serviço de saúde para tomar a sua dose de reforço, é fundamental que quando completar esse tempo, que todos retornem, porque é dessa forma que a gente vai estar protegendo
a pessoa individualmente, mas também o coletivo. Doutora, o que fica de lição de tudo isso em termos de Programa Nacional de Imunização? Qual é a lição que a vacinação contra a Covid-19 deixa para o combate a outras doenças no nosso país no que se refere ao processo de imunização da população? Nós vimos que o Brasil foi um dos países com maior taxa de mortalidade para a Covid em função dessa disseminação forte que nós tivemos da doença no nosso país. Quando nós começamos a vacinar e aceleramos essa vacinação, diminuímos drasticamente o número de casos, principalmente o número de óbitos. Essa é a experiência do Programa Nacional de Imunizações ao longo desses quase 50 anos da sua existência. Quando se tem elevadas coberturas vacinais, as doenças são controladas e muitas vezes elas acabam até desaparecendo, como é o caso da polio, da rubéola, como a gente já teve sucesso do sarampo, que foi uma doença que foi eliminada, e também temos que olhar para isso. Quando deixamos de vacinar, 2 anos depois a doença voltou a circular no nosso país e nós estamos tendo surtos em vários estados, inclusive com ocorrência de óbitos, e óbitos que poderiam ter sido evitados com a vacinação. Então nós temos que olhar isso, essa experiência que a Covid vai nos deixar como legado. Para que a gente possa controlar as doenças, precisamos ter elevadas coberturas vacinais de todas as vacinas que estão no calendário de vacinação do nosso país, vacinas disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, nós não podemos deixar que isso seja perdido pela falta de cobertura vacinal para essas vacinas que já estão fazendo parte do nosso calendário há mais de 50 anos. Doutora, um último ponto, ainda focando em Covid-19. A gente trouxe há pouco também a declaração da vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, em que ela destacava a necessidade de todos os países caminharem juntos no avanço da vacinação contra a doença. Qual que é a importância do mundo como um todo caminhar para o avanço da imunização da população? Esse é outro fato importante, Infelizmente, o que nós vimos, Países que tinham recursos financeiros conseguiram avançar na compra das vacinas e disponibilizar rapidamente para a sua população. E apesar de se ter criado o COVAX Facility, que foi aquela estratégia da Organização Mundial de Saúde para garantir vacina para os países com menor poder aquisitivo, isso não se concretizou de fato. Ainda há países que sequer começaram a vacinação ou que estão com a cobertura abaixo de 10%. Então, se nós estamos falando de uma pandemia, que é uma doença global, nós temos que garantir o acesso para todos os países, para toda a população mundial. Porque senão nós podemos ter o recrudescimento da doença nesses locais com baixas coberturas vacinais, novas variantes, e que vai fazer com que aqueles países que estão fazendo o dever de casa ainda voltem a ter a doença. Então, não adianta a gente pensar só no nosso quintal, nós temos que pensar coletivamente, de forma global, porque é dessa forma que se enfrenta uma pandemia. Mais um ensinamento da pandemia, pensar na coletividade. Doutora Carla Domingues, mais uma vez aqui conosco no Item Mais. Muito obrigada e venha sempre, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, com seus ouvintes e fazendo um clamor para que todo mundo compareça para ser vacinado, porque é dessa forma que nós vamos poder abraçar os nossos familiares com segurança no Natal, no Ano Novo e principalmente voltar à alegria do Carnaval. Tomara, doutora, nossa expectativa. Obrigada, um grande abraço. Com uma parcela cada vez maior da população imunizada contra o novo coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar a aplicação da dose de reforço para todos os adultos com mais de 18 anos. Antes, a medida era autorizada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Todos os brasileiros, todos os mais de 158 milhões de brasileiros que têm 18 anos ou mais, independentemente da profissão, se é professor, se é policial, se tem comorbidade ou não, não importa, tem 18 anos ou mais e já tomou as 2 doses de qualquer vacina contra a Covid-19 ou a dose única da Janssen há 5 meses, já está apto para receber a dose de reforço e a terceira dose. Agora, portanto, o esquema completo da vacinação para as pessoas que têm 18 anos ou mais é com 3 doses. Não é mais com 2 doses. O Ministério da Saúde disse, inclusive, um outro número, e aí mais preocupante, de que há mais de 21 milhões de brasileiros que não voltaram para tomar a segunda dose. Esse evento acontece também pensando nisso para ampliar a informação da importância da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 e para mostrar para a população brasileira que agora o esquema vacinal completo contra a Covid-19 é com 3 doses ou com a dose de reforço.
O Ministério ainda disse um último número de que estão aptos, nesse momento já que tem 18 anos ou mais, e já passaram 5 meses, mais de 12 milhões de brasileiros, 12,4 milhões de brasileiros, então é muita gente que já pode receber a sua terceira dose. O esquema vacinal completo, a partir de hoje, é com 3 doses. Completou mais de 5 meses da sua vacinação completa ali com as 2 doses ou com a dose da Janssen, tem que voltar para o posto de vacinação já para buscar a sua terceira dose. Tínhamos autorizado a aplicação dessa dose de reforço, dose adicional, em todos aqueles que tinham tomado a segunda dose há mais de 6 meses e que tivesse 60 anos. E agora, graças às informações que temos advinda dos estudos científicos, principalmente estudos de efetividade realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e de um estudo que encomendamos em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, que já temos dados preliminares, nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Se você tomou Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, até porque a dose de reforço que você deve tomar é diferente do fabricante daquela primeira dose, segunda dose que você já tomou. Quem tomou Coronavac na primeira e na segunda dose, 5 meses depois da segunda dose, vai tomar a terceira de um desses 3 fabricantes, Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Quem tomou agora a vacina da AstraZeneca, então depois de 5 meses da segunda dose, você vai tomar a vacina da Pfizer. Vamos agora para o terceiro fabricante, que é quem tomou primeira e segunda dose da Pfizer. A terceira dose, após 5 meses da segunda, vai tomar ou AstraZeneca ou Janssen. Percebam que há essa intercambiabilidade. É um palavrão, na prática você vai tomar uma vacina diferente daquela que você já tomou. A tecnologia da vacina é diferente. E por fim, atenção a você que tomou a vacina da Janssen, que era dose única. Então você que tomou a vacina da Janssen, você tem que tomar a segunda dose dessa vacina 2 meses depois. Já tomei há mais de 2 meses, o que eu faço? Já toma da Janssen, essa é a orientação. E depois que você tomou de novo a segunda dose da Janssen, na segunda dose, aí você espera mais 5 meses e vai tomar da Pfizer. Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde à Universidade de Oxford concluiu que a vacinação heteróloga, aquela que mistura imunizantes de laboratórios diferentes, tende a aumentar a resposta imune do organismo. Daí, a combinação de vacinas no Brasil. O Ministério da Saúde também anunciou que todo cidadão brasileiro que recebeu a vacina da Janssen terá que tomar uma segunda dose. Até então, esse era o único imunizante considerado de dose única no país. O Ministério da Saúde vai começar a seguir o que os Estados Unidos já estão fazendo, que a FDA, a Anvisa americana, já vem recomendando. Uma segunda dose para quem já tomou a Janssen a partir de 2 meses. Então, aqui no Brasil, a gente tem quase 5 milhões, um pouquinho menos de 5 milhões de brasileiros que receberam a primeira dose da Janssen. Até então, a gente chamava de dose única porque realmente era uma dose só. Mas o Ministério, no finalzinho da coletiva de imprensa que teve agora há pouco, trouxe esse detalhamento de que as pessoas, essas quase 5 milhões de pessoas aqui no Brasil que já tomaram uma dose da Janssen, depois de 2 meses vão ter que tomar uma segunda dose da Janssen e aí sim contar os 5 meses para tomar a dose de reforço. Portanto, esse reforço que vai ser com a Pfizer para as pessoas que tomaram a Janssen vai ter que vir depois de 2 doses da Janssen. É bem importante ficar isso bem claro. O Ministério ia anunciar isso com mais detalhes mais para frente, porque o Ministério ainda está recebendo um montão de Janssen. A gente vai receber até o finalzinho de dezembro mais de 36 milhões de doses da Janssen. Vai ter dose para todo mundo, não precisa ficar aí assustado, desesperado, vai ter Janssen para todo mundo, mas tem esse detalhe. O reforço para esse pessoal, portanto, vai demorar bem mais, vai ser em 7 meses, que essas pessoas precisam ainda receber uma segunda dose depois de 2 meses. Muita gente recebeu já faz tempo, a Janssen começou a ser distribuída no Brasil em junho, em julho, então muita gente já passou dos 2 meses. Assim que o Ministério da Saúde conseguir fazer essa distribuição a partir de sexta das doses que vão chegar da Janssen durante essa semana aos estados e municípios, vai começar a anunciar também que já pode buscar a segunda dose da Janssen e aí contar os 5 meses, como a gente já tinha falado mais cedo, para tomar a dose de reforço. Sobre essas e outras questões, conversamos com a doutora Isabela Balalé, ela que sempre está conosco, tirando nossas dúvidas e claro que nesse momento não poderia deixar de nos acompanhar
no Item Mais. Obrigada, doutora, mais uma vez pela oportunidade de tirar nossas dúvidas e trazer todos os esclarecimentos para quem acompanha o podcast. Eu que agradeço, Carol. É sempre realmente uma oportunidade de esclarecer a população que está precisando muito, né, de informação. Pois é, no momento, doutora, que falamos agora em dose de reforço, aí todo mundo se pergunta, poxa, já tomei as 2 doses, por que uma terceira dose? Qual que é a explicação do ponto de vista científico? Por que precisamos tomar essa terceira dose? Então, Carol, tudo é a forma como é comunicado, né? Quantas vezes já nos perguntaram se a vacinação contra a Covid vai ser igual a da gripe, se a gente vai ter que tomar reforços o ano que vem, se vai ser todo ano. E a resposta sempre é, muito provavelmente teremos todos que receber um reforço. Só não sabemos exatamente o momento. E é claro que essa informação ela vai evoluindo. Começamos fazendo terceira dose para os imunodeprimidos, né, que são as pessoas com câncer, que vivem com HIV, entre outras situações, e para os idosos. Por quê? Porque percebemos que essas pessoas com 2 doses ou não ficavam adequadamente vacinadas ou protegidas, como é o imunodeprimido, ou perdiam sua proteção ao longo da vida, né, ao longo do tempo, que são os idosos. E o que surpreendeu foi o anúncio como uma coisa para agora. A gente não tem nada contra, é certo de que todos precisaremos de uma dose a mais, só não esperávamos o anúncio antes de preparar a população para essa informação. E os próprios profissionais da saúde, né? Pois é, doutora, então a população não está preparada? Profissionais da saúde, na sua avaliação, não estariam preparados para esse anúncio? Os profissionais da saúde, na maioria, sabem que em algum momento a gente precisaria de terceira dose. Mas com o anúncio e sem a gente ter o como, né? Quer dizer, foi colocado ali o que vai acontecer, mas como? Então, isso leva a uma demanda da população para o profissional da saúde e uma demanda do próprio profissional de saúde, procurando saber aonde eu tomo essa terceira dose. Por que eu tomo essa terceira dose? Por que eu devo tomar essa terceira dose? É seguro, não é? Para quem é? Então, isso tudo gera muita dúvida. Doutora, assim que o Ministério da Saúde anunciou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, como muitos brasileiros, acredito, fui atrás da minha carteirinha de vacinação para ver a data em que eu tomei a segunda dose. Porque há uma orientação de um intervalo de 5 meses da segunda dose para a aplicação da dose de reforço. Por que é necessário esse intervalo? Na realidade, exceto para os imunodeprimidos, né, que não ficou claro também no anúncio, que esse intervalo deve ser de 28 dias, para eles existe uma urgência maior, e isso já está acontecendo no país. Para os idosos, o intervalo adotado foi de 6 meses. 5 meses ou 6 meses não faz a menor diferença, nem contra, nem a favor. Não é melhor, nem é pior. É verdade que para os idosos, o ideal é que eles recebessem, os muito idosos, né? Porque quando a gente fala idosos, tem aquela pessoa com 60 e tem aquela pessoa com 90. Então, os muito idosos, o ideal para eles era receber esse reforço com 3 meses, a partir de 3 meses. E essa definição do intervalo, ela é muito impactada pela demanda, né, pela disponibilidade de vacina. Então, a gente tem que juntar a recomendação técnica com o quantitativo de vacina para atender essa recomendação técnica. Doutora, a maior parte dos idosos aqui no Brasil, a maioria foi vacinada com Coronavac. E nessa dose de reforço, não será disponibilizado esse imunizante. O que a ciência diz sobre essa combinação de imunizantes? Ela aumenta a eficácia de proteção? O que temos de dados científicos que trazem algum apontamento com relação a essa combinação de vacinas? Então, o que a gente chama de vacinação, esquema heterólogo, né? Quer dizer, você começar com uma e terminar com a outra. Então, isso está muito claro. A gente não tem dados publicados em relação à Coronavac, a gente tem dados mostrando que é seguro, mas a gente tem muito dados para as outras vacinas, né? Mostrando que uma dose de reforço, primeiro mostrando que com o tempo essa proteção se perde, como eu já falei, e que quando você vem com um estímulo, com uma vacina diferente, a resposta é mais robusta, é melhor. São mais anticorpos, uma resposta imunológica melhor. É por isso que tem sido a opção em todos os países onde a terceira dose ou o reforço já está sendo feito. Doutora, um caso específico, vacina da Janssen, recebeu esse imunizante. Qual que é a particularidade com relação a ele? Pode fazer uma combinação de vacinas, como falávamos há pouco, ou tem que ser especificamente a vacina da Johnson & Johnson? Essa é uma questão até de regulamentação, né, da Anvisa. A gente pode sim fazer esquema heterólogo com a Janssen, mas a Anvisa até já se pronunciou
em relação à segunda dose, então já é uma recomendação em outros países. A própria Janssen solicitando a inclusão, né, a mudança de bula, não sei se aqui no Brasil já, provavelmente ainda não, mas a inclusão de uma segunda dose, porque com uma dose só da Janssen, essa pessoa não fica adequadamente protegida. E esses são os dados atuais. Doutora, a gente começou essa conversa justamente com a senhora enfatizando. Ainda há muitas dúvidas se será como uma vacinação contra a gripe, que todo ano tem que ter um reforço. Mas eu vou ter que lhe fazer essa pergunta. De fato, a gente pode já falar numa 4ª dose, numa 5ª dose? O que a ciência vem apontando? O que a gente já pode trazer de explicação para quem está nos ouvindo? Estamos falando de uma 3ª dose, dose de reforço. Podemos já prever, justamente por conta da necessidade de proteção contra a Covid-19, de que teremos mais uma dose de reforço? Então, a coisa que a gente aprendeu bem com a Covid-19 é que é um dia depois do outro. A ciência está acompanhando, mostrou aí, né, que a gente conseguiu com vacinas rápidas, seguras, vacinas que estão fazendo a diferença. Olha o que a gente vive hoje no país e o que já vivemos, mas é claro lembrar que precisamos manter a segurança mínima para que isso não volte. Então, o que a gente tem hoje é uma resposta concreta que a ciência deu para a 3ª dose. Adivinhar se precisaremos de 4ª dose ou não pode ser. Eu até arrisco dizer que sim. Será que faremos uma dose anual? A Covid é diferente da gripe, da influenza. A influenza é sazonal, acontece num determinado período do ano. A Covid acontece o ano inteiro, né? No hemisfério norte até tem um aumento aí, também é multifatorial nos meses de inverno. Mas aqui não, é o ano inteiro. E esse cenário que vai ser daqui para frente é que vai dizer, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele vai se manter entre nós? Muito provavelmente. Ele vai continuar causando muitos casos? Depende de quanto vacinado nós tivermos. E de uma resposta para uma pergunta que a gente ainda não tem, é se realmente a gente conseguiria, com cobertura vacinal, eliminar o risco da transmissão da Covid, que diminui muito, mas não zera. E tem um outro fator que vai surgir. Nós teremos uma nova onda de vacinas que ainda estão em desenvolvimento e que provavelmente virão melhores do que a gente chama a primeira onda. Isso não quer dizer, Carol, que a gente vai esperar a segunda onda. Isso pode demorar muito. Doutora, para encerrarmos, então, prestação de serviço. Para quem está nos acompanhando, qual que é a sua orientação? Já pegar o cartão de vacinação, ver o seu esquema vacinal e já se preparar para tomar essa dose de reforço? Sem dúvida nenhuma. Se chegou a época, né, da sua dose de reforço, não deixe de fazer. As 2 primeiras doses é um esquema muito eficaz. A Covid-19 não é a única vacina que a gente precisa de reforço. Vamos lembrar que a gente toma reforço de 10 em 10 anos contra o tétano. As crianças tomam vários reforços durante a vida. Adultos precisam de reforços durante a vida. Então, a gente já sabe que, principalmente os idosos, mas toda a população vai precisar, sim, de um reforço da vacina Covid-19, seja ela qual for. Doutora Isabela Balalé, mais uma vez, sempre um prazer lhe receber aqui no Item Mais e venha mais vezes. Muito bom estar aqui com você, é só convidar. Um abraço para todos. Grande abraço, doutora. Como de praxe, reforçamos o recado. Vacine-se contra a Covid-19. 1ª, 2ª dose, dose de reforço. É a luta contra o novo coronavírus. Assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã tem mais. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.